Abençoe nesta tarde, que abençoe o nosso pequeno grupo de estudos, que possamos entender um pouco mais esse momento de adentrarmos ao invisível com a experiência de nossa irmã Ivone Pereira. Agradecemos, Jesus, esta encarnação que tem sido para nós decisiva a partir do momento que buscamos uma renovação interior muito mais do que exterior. Não somos aqueles religiosos, talvez, que aparentam para a sociedade através da sua frequência, da sua postura, mas somos aqueles que combatem intimamente as raízes do mal que existem dentro da sua intimidade, dos seus pensamentos mais discretos. Permita, Senhor Jesus, que, inspirado pela espiritualidade, possamos melhorar o uso das nossas horas, investindo naquilo que é para nós o maior investimento desta encarnação, a tranquilidade da consciência e o bem-estar espiritual. Muito obrigado por mais esta oportunidade e permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos ainda no capítulo, Nada de Novo, do livro Devastação Invisível. E agora nós vamos adentrar numa parte muito delicada da vida. Porque a Ivone vai contar para nós a experiência que ela viu, que ela presenciou, de pessoas que estão naquele momento do desencarne. Naquele instante em que os dois mundos se tocam. Porque há um momento, por exemplo, quando a gente está para desencarnar, e a gente começa a ver o mundo espiritual e o mundo material começa a perder a sua influência sobre nós. Quem teve a oportunidade de ler o livro Voltei, a história lá do irmão Jacó, ele que teve um desencarne todo consciente, momento a momento, instante a instante, vai lembrar que ele dizia a certa hora que ele sentia dois corações batendo, um ansioso pela libertação e um com toda a dificuldade orgânica das limitações das doenças, do corpo físico cansado, esgotando o fluido vital. Então, ele já vivia uma dualidade naquele momento. Ele antecipava a vida espiritual e, ao mesmo tempo, ainda estava preso aos laços físicos. Nós também tivemos oportunidade de ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Mediunidade no Leito de Morte, quando a dona Nésia está para desencarnar, dona Elisa, perdão, ela também deixa o corpo físico ainda em estado latente de vida orgânica e faz uma visita à sua irmã numa cidade distante, quase que avisando da sua morte, era o seu último desejo era reencontrar aquela irmã. Então, é um momento que o espírito já experimenta uma certa liberdade, mas ele ainda pode estar conectado ao corpo físico, porque morte e desencarnação são fenômenos totalmente distintos. A morte se faz quando a vida orgânica cessa. Neste momento, o espírito pode já estar no mundo espiritual, pode estar em outras localidades, como pode estar ainda preso ao corpo físico, porque laços delicados ainda não foram desfeitos. E não pode se romper violentamente. É necessário todo um trabalho para que aqueles laços possam se desfazer sem criar nenhum tipo de choque emocional para o espírito. Então, ela vai contar para nós justamente algumas lições que ela chama lições elucidativas de pessoas que ela teve oportunidade de acompanhar nesse momento. Então, ela diz para nós, o decesso de uma criatura que retorna à verdadeira pátria, a espiritual, tais sejam as circunstâncias, oferece lições tão elucidativas quanto comoventes e belas. Quem já teve oportunidade de estar do lado de uma pessoa e aguardar o momento da desencarnação, pode notar vários dos fenômenos que ela vai citar. A influência de quem está perto,
Às vezes nós achamos, a pessoa está variando porque ela está vendo aqui, né, aqueles que já morreram, e na verdade eles podem, e em muitos casos estão presentes. Então ela começa a falar para nós. Durante o nosso longo trabalho de assistência a enfermos moribundos, tivemos ocasiões para as mais edificantes observações. Então, ela não está narrando casos que contaram para ela. Ela está narrando casos que ela acompanhou, o que é bem diferente. Os tuberculosos, principalmente, que comumente espiaram em plena consciência dos seus últimos momentos sobre a Terra, apresentam vasto cabedal para o estudo. Então, a pessoa com tuberculose, que está naquele enfraquecimento orgânico todo, mas com a consciência plena, pode oferecer naqueles momentos finais as impressões, as primeiras impressões da vida espiritual que começa a se desdobrar. E ela cita aqui o caso. Durante o período de agonia, da agonia, eles como que desmaiam. Será o chamado estado de coma. Um tênue fio fluídico os prende ainda ao fardo material que vai ser abandonado. Então, nós somos ligados ao corpo físico, de acordo com o Livro dos Espíritos, molécula a molécula. E a desencarnação, ela começa a desatar esses laços que prendem ao corpo físico. Então, quando a pessoa está doente, muito tempo doente, ela vai aos poucos se desligando da equipagem física, ela já está num estado de libertação muito maior do que aquela que às vezes morre num acidente, né, de trânsito, que tem os laços praticamente rompidos traumaticamente, ou aquela que é vítima de um incêndio, ou aquela que às vezes, né, faz uma morte através do suicídio, onde esses laços estão completamente presos às moléculas do corpo físico e vão demorar por um tempo até que isso possa se desatar. O importante é a gente entender a colocação que ela põe. Aqueles que estão doentes, né, estão mais próximos desse estado de lucidez. Palidez impressionante recobre as suas feições, que descaem e se enrijecem. Então, ela está falando do estado de coma do tuberculoso. Ele toma-se de palidez e vai endurecendo o corpo. As pálpebras cerradas encobre os olhos que as nuances da morte já velaram, de um embaciamento significativo, mas suores abundantes e fugitivo pulsar do coração avisam que não foi ainda de todo libertada a pobre alma cativa naquele corpo. Então, enquanto há movimento orgânico, ainda há um laço que prende a alma ao corpo. É diferente, por exemplo, do movimento orgânico que é totalmente promovido por equipamentos. A pessoa às vezes está no CTI, está com morte cerebral, ela está num respirador, num controlador cardíaco, então ela tem uma vida mecânica, promovida por equipamentos, que se desligarem automaticamente se extinguem. A vida ali já encerrou. Aguarda-se um momento para desligar aquela equipagem que sustenta uma vida orgânica de forma mecanizada. Mas nesse caso, o que ela está falando? Ela está atendendo a um doente, um tuberculoso, que entra num estado de coma dentro de casa. E ela vê a palidez da morte, o embaçamento dos olhos, mas, ao mesmo tempo, o coração ainda sustenta uma vida que aproxima-se do encerramento. Ali estão, porém, à beira do leito mortuário, a mãe angustiada, o pai acabrunhado, a esposa lacrimosa, o filho inconsolável. Então, um homem está ali, está ao seu lado mãe e pai de um lado, esposa e filho do outro, e ela acompanhando os momentos finais dessa vida.
Um choro violento, um brado de dor pungente, a grita atormentada dos que ficam sem poder reter o ser amado que se vai, quebra o silêncio. Augusto, que deve presidir a cena patética de uma alma que entrou em trabalho de libertação para a verdadeira vida. Então o agonizante, a custo, descerra as pálpebras, volta-lhe a pulsação, volta-lhe até mesmo a palavra. Um impulso de vontade e apego aos que foram caros ao coração fala-o reviver por instantes num corpo que se achava quase definitivamente abandonado. Então, imaginemos nós, né? Está lá sobre o leito, né? O doente, aguardando a libertação. A família está em volta, formando quase que um elo contendo esta alma. E ela já havia buscado outros meios. Mas a vibração desses que estão aqui, né, o choro, o grito, o lamento, faz com que ele retorne até uma certa lucidez. E ele fala: oh, por que me chamaram? Observem que é a alma que já aspira à liberdade. Ele diz: eu estava tão bem, num lugar tão belo. Foram as frases que pronunciou certa vez uma jovem agonizante de 18 primaveras, a cuja cabeceira nós postávamos em prece, quando sua mãe inconsolável e as irmãs se debulhavam em pranto desesperado. Ouvindo-a, perguntamos-lhes baixinho, enquanto rogávamos a ansiedade dos seus tutelares para que ajudassem a desprender dos pesados liames corporais. Em que lugar te encontravas, minha filha? E ela respondeu naturalmente, como se não fora uma agonizante. Ah, mas era um jardim delicioso e fresco, cheio de flores lindas e perfumadas, como nunca havia visto iguais. Um luar azul coloria todo. Viste alguém? E ela responde: sim. Umas sombras vaporosas me rodeavam. Quem eram? Não pude reconhecê-las, eu dormitava, estou com tanto sono. Estava sentada ou caminhavas? Pergunta Ivone, e ela diz: não, estava deitada assim, sobre a relva dos canteiros. É um jardim tão lindo, estou tão cansada. Cerrou novamente os olhos e silenciou. Alguns minutos depois, expirava serena e docemente sobre as nossas preces, sem que ninguém mais da família se animasse a perturbá-la na sua consoladora. Observemos bem esse quadro. Toda pessoa que está em vista de desencarnar sofre a influência do pensamento daqueles que estão encarnados. Sofre a influência do pensamento dos desencarnados. Se nós temos o corpo físico, um escudo contra as vibrações grosseiras, o corpo espiritual é muito mais sensível. Então, quando vamos a um velório, e lá está, né, a urna mortuária estendida, e a família toda em volta ali, chorando sem parar, quase que exigindo, né, que aquela pessoa voltasse à vida, o que é inevitável. Consumido o fenômeno da morte, não há mais retorno. Nós estamos ali agora caminhando para uma nova vida, é uma porta que se abriu e não há retorno nesse exato momento. Então não adianta chorar aqui, nesse momento, para que essa situação reverta. Nós temos que ter essa consciência. Ah, e quando será quando meu filho partir, ou meu pai partir, ou meu companheiro partir? Todos nós partiremos. E ela está colocando neste capítulo, neste exato momento, uma consciência sobre isso. Porque esses espíritos, tão logo se desprendem, eles começam
a antecipar a vida espiritual. Em alguns casos, essa vida é cheia de beleza, é cheia de tranquilidade. Eles não querem de forma nenhuma retornar, porque o corpo está doente, está limitado, está com dificuldade, está com sofrimento. E a gente fica ali, não vai não, que pena que você está indo, nós tínhamos tantas coisas ainda para fazer. Faz agora. Se tem alguma coisa a falar com alguém, fale agora. Você tem que pedir perdão, você tem que dar o perdão, faça agora. Porque este momento é um momento íntimo de cada um. Todos nós passaremos por ele. Então, quando nós chegamos num velório e vemos aquele quadro, né? Certa vez eu tive a oportunidade de ver um quadro muito triste de um jovem ainda que morreu num acidente de carro. E a mãe, sem o devido preparo para aquela situação, os pais realmente sofrem muito com a morte dos filhos, né? Na filosofia a gente fala que os pais não foram criados para enterrarem seus filhos, mas desígnios de Deus são diferentes, e o uso do livre-arbítrio também, que nesse caso foi devido a isso. E a senhora, né, muito sofrida, sentada ao lado do caixão, chamava o filho pelo nome e dizia: levanta daí, meu filho, volta comigo para casa. Imaginemos agora isso a nível de vibração. Que espécie de vibração, por mais que a gente entenda a dor da mãe, está sendo direcionada sobre aquele, né, que está desencarnando. Então, nosso dever, que entendemos um pouquinho mais, é de orar fervorosamente, para que naquele momento aquela alma entenda a dor materna, mas se entregue também à espiritualidade. Mas isso é muito tranquilo? Se essa alma está tranquila, com consciência tranquila, se os bons espíritos o aguardam. E se foi, por exemplo, uma morte que advém da imprudência, né? A pessoa extrapolou, se excedeu em tudo, se colocou em risco e procurou o desencarne num suicídio indireto. A lei é a mesma. Não há retorno. Então, se isso aconteceu com alguém próximo a nós, nós temos que prepará-lo com a prece, para que ele possa desencarnar, porque pode estar preso a despojos do corpo físico. A morte orgânica é inevitável. A desencarnação é um fenômeno espiritual, que depende muito do seu estado de libertação e do propósito que levou àquela morte. Foi uma expiação ou foi um abuso, um excesso, um suicídio? Tudo isso é levado em conta na lei. Mas o que nós estamos colocando nesse estudo e na proposta que ela traz é a postura desses momentos. Podem ser momentos extremamente válidos para aqueles que acompanham doentes. Eles ali vão te narrar o que é o mundo espiritual. Nós vemos, já citamos aqui em algumas obras, a morte, principalmente para os romanos, ela era um fenômeno natural, o retorno à vida espiritual. E eles, naqueles momentos que antecediam, naquelas crises, eles relatavam, né, as paisagens espirituais que os aguardavam. E aqueles que cuidavam, né, da família, do doente, tinham aqueles relatos como um consolo para as suas crenças. Coisa que talvez a gente não tenha. O nosso sentimento de apego é tão grande que temos ali uma oportunidade muito grande de aprendizado, mas o desespero toma conta, é a perda, é a crise, mas é um momento do espírito. Continue Ivone falando para nós. Na década de 1930, as revelações sobre as realidades do mundo espiritual já eram conhecidas dos adeptos mais estudiosos da doutrina espírita, visto que elas foram concedidas aos homens, como vimos desde muito. André Luiz, porém, a eminente entidade espiritual
que tão substancioso esclarecimento nos vem ministrando através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não aparecer ainda com as minudências explicativas da vida além-túmulo. André Luiz tem uma importância fundamental, que ele nos mostra a vida no mundo espiritual. Mas as obras, como Nosso Lar, elas vieram um pouco depois. E até Nosso Lar tínhamos a base da doutrina espírita e essas experiências que faziam pessoas diferenciadas, como Ivone Pereira. Guardávamos, pois, desencorajadas de apresentá-la ao público, 3 de nossas obras já editadas. Então, em 1930, a Ivone Pereira já tinha Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Com todos esses dados do mundo espiritual, principalmente Memória de um Suicida, aguardando a maturidade do pensamento dos espíritas para que pudessem ser editados. E isso em virtude de, na época em que foram as mesmas psicografadas, conhecermos poucos livros doutrinários, não tendo ainda meditado satisfatoriamente nem mesmo sobre as obras de Allan Kardec, como posteriormente os próprios instrutores espirituais nos levaram a fazer. O que dá muito mais crédito à mediunidade de Ivone Pereira. Ela tinha um arsenal de informação, mas não tinha nem como publicar, porque o conhecimento geral da vida espiritual ainda estava totalmente limitado. Daí nós entendemos a importância das obras do Espírito André Luiz, que veio e quebrou resistências e abriu a nossa mentalidade para uma vida espiritual sociável, em colônias, em cidades, em conglomerados de entidades que formam no mundo espiritual toda uma vivência natural, com sociedade ativa, com escolas, instituições religiosas, instituições de ajuda e de amparo. Você pega a cidade de Nosso Lar hoje, né, tão especulada por livro e por filme, você vê que você tem hospital, que você tem um amparo aos espíritos totalmente desequilibrados, nos pavimentos mais interiores das câmaras de retificação, você tem os educandários, você tem a vida social ativa, o campo da música, o Rio Azul, toda uma estrutura de vida que levou-nos a acalmar a ansiedade da morte. Já não vamos mais para o nada, ou vamos nos tornar seres vaporosos, né, como almas penadas. Vamos para uma nova dimensão de vida. Receávamos que as revelações nelas contidas, nas obras psicografadas, fossem fruto de lamentável engano. E nos detínhamos conservando as ditas obras no esquecimento, mas desencorajadas de destruí-la. A história conta que ela, por si só, pensou na possibilidade de queimar 3 obras que são de um conteúdo fantástico. E foi o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes que, surgindo-lhe a vidência, pediu a ela que guardasse. Haveria o tempo que essas obras alcançariam, né, o público, e o público estaria pronto às revelações e o conteúdo tão profundo dessas obras. Também nos acreditávamos a vida espiritual abstrata, indefinível, quando o nosso espírito era arrebatado, constatando a vida intensa nos planos espirituais e suas belezas ambientes, supunhamos haver gravitado para um planeta melhor, um mundo tais como Saturno, Júpiter, ou outro, ignorando pela época quão difícil isso era, tanto para o encarnado como para um desencarnado, não obstante as suposições ao contrário. Então, ela faz um relato. Quando era desdobrada em espírito e via situações felizes, ela pensava que estava em outros planetas e não na dimensão da Terra. Porque se nosso planeta Terra ele tem uma psicosfera espiritual, onde nós temos diversas colônias,
diversas cidades, nós temos um continente de vida espiritual à nossa volta, naturalmente nós vamos ter aqui regiões inferiores e regiões superiores, que já estão a ponto de transcender o limite de evolução que o próprio planeta comporta. Quando chegamos a esse estágio, aí nós partimos para outros planos que também vão ter a sua psicosfera com todo o processo evolutivo. Então, no planeta Terra, planeta de provas e expiação em transição para a regeneração, há toda uma caminhada do espírito. Ele pode ascender daqui a um mundo melhor, sim. Depende apenas da sua vontade, do seu comportamento, da sua dedicação, da sua decisão de viver o bem, de fazer o bem e de deixar para trás aquilo que é material. Quando ela se desdobrava através da ação do espírito Charles, Bezerra de Menezes, Frederico Chopin, ela era levada em algumas regiões da esfera superior da Terra. Como nós temos, por exemplo, em nosso lar, nós temos o Ministério da Comunhão Divina, é aquele que está mais próximo ao limite dos espíritos avançados. É através dele, o Ministério da Comunicação Divina, que recebe a comunicação de outros que estão acima e passam para toda a colônia. Então, se nós chegarmos a nosso lar, né, se for essa a nossa realidade, eu quero trabalhar. Por onde a gente começa? Pelos ministérios mais primitivos, mais próximos da realidade. O Ministério do auxílio, que tem as câmaras de retificação, a ajuda aos recém-desencarnados, o Ministério da Comunicação, que vai fazer a intervenção das mensagens para a Terra. E à medida que se vai evoluindo, você pode alcançar, com mérito, com dedicação e trabalho, algumas ocupações nos ministérios superiores. Conta-se na obra que só no Ministério da Comunicação Divina trabalhavam mais de 3.000 almas, que já não tinham mais necessidade de nenhum tipo de alimentação física, que alimentavam-se pela respiração, pela aspiração das energias superiores. Nossos amigos espirituais, continua ela nos dizendo, porém, corrigiram nosso entusiasmo interplanetário, se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem por nós acatados em tais asserções durante muito tempo, não se trata de ambientes planetários, são realizações fluídicas do próprio espaço. Não saístes dos ambientes terrenos. Procura aprender, estuda e estuda. Quantos, com certeza, criaturas que talvez tenham passado por esses tipos de desdobramento e acreditam terem sido abduzidos a outros planetas. Não que eu esteja questionando a ufologia, muito pelo contrário. O espiritismo e a ufologia têm muitos pontos em comuns. Mas pode acontecer que almas que desconhecem a essência da dimensão da vida espiritual, uma vez estando nela, acredite, como Ivone, está em outra vida física. O próprio André Luiz pergunta aonde eu estou. E no próprio filme relata esse diálogo, Ulisses pergunta, o que te parece? No hospital, mas na Terra não existe hospital, mas você não está mais na Terra. Está nas imediações, nas regiões mais elevadas do planeta. Não está na base inferior da construção material, e sim já na base do pensamento de vida. Então os outros planetas também vão ter regiões dessa? Com certeza. Quanto mais elevado o planeta, as regiões da sua psicosfera serão sempre elevadas. Nós não teremos as trevas espiritual onde nós não a temos no estilo de vida. Mas quando a gente manda uma sonda, ela não encontra vida. Que tipo de vida estamos procurando? Se estamos procurando a vida igual à Terra, só quando encontrarmos um planeta com as mesmas condições e com as mesmas leis físicas, encontraremos. Com certeza, todos os planetas e mundos habitados têm as suas próprias leis naturais. E a vida ali pode se desdobrar em dimensões que nós nem conhecemos.
Então, nós não temos uma equipagem que possa registrar, a não ser a visão do Espírito. Aí sim nós poderemos entrar em contato, com certeza. Ora, no mês de julho de 1935, esposando nós ainda a mesma ideia de que visitávamos outros planetas durante o fenômeno do desdobramento espiritual, tivemos a mão subitamente acionada pelo espírito daquele que fora o nosso pai terreno, antigo médium de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária não passava da leitura do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Então, ela vai contar agora de uma psicografia que ela obteve do próprio pai desencarnado. Havia falecido a 25 de janeiro do mesmo ano, 1935. Nós estamos em julho, quer dizer, havia 6 meses depois da morte, ele vai comunicar psicograficamente através da própria filha. E era a primeira vez que se comunicava mais demoradamente, tudo indicando que assim fazia no intuito de esclarecer justamente aquilo que nos reconhecia equivocada. Então, ele vem com aquela preocupação de tirar dela a ideia que estava viajando para outros lares materiais do cosmos. Ela estava, sim, nas imediações que envolvem o nosso planeta. Dizia ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve e depois as estranhezas do além-túmulo. A história é fantástica, acompanhe com a gente. Dizia o pai de Ivone: acabei por perder os mesmos sentidos ou adormecer, não sei certo. Então ele começa a citar, eu estava lá doente e de repente perdi os sentidos, ou dormir profundamente. Olha que isso é um sintoma do desencarne. O pessoal que dorme muito profundamente fica com medo, não, tá? Ele estava doente. Lembra que lá no nosso lar, André Luiz fala que lembra da esposa se despedindo, dos filhos, e depois o sono profundo. Ele aqui narra algo parecido, ó. Acabei por perder mesmo os sentidos ou adormecer. Eu não sei o certo. E não pude ver mais nada. Quando despertei, já não me encontrava deitado em meu leito, o que me surpreendeu, pois não me lembrava de tê-lo abandonado antes. Então ele conservou na memória que ele estava doente, estava no leito, deitado, e de repente ele dormiu e acordou um período depois, que ele não consegue dimensionar de imediato, sentado, como ele diz aqui, não me encontrava deitado em meu leito, o que me surpreendeu. Fui despertando com lentidão. Eu ouvi e percebia muita coisa mais confusamente, e não me podia mexer nem abrir os olhos, e sentia frio. São características do desencarne desta alma. Não é uma regra geral, mas pode acontecer, então é muito válido a nível de conhecimento. Ele desperta sentado, o corpo estava rígido, ele conseguia perceber as coisas com uma certa dificuldade, mas já estava desperto na consciência e sentia frio. Parecia antes um entorpecimento que se desfizesse aos poucos, em vez do despertar de um sono, o estado que me encontrava. Então, não é igual aquela pessoa que acorda e já retorna para a realidade. Ele vinha acordando gradativamente daquele estado de entorpecimento dos próprios sentidos. Sentia-me sentado numa cadeira de balanço e compreendia que fora transportado por um local muito aprazível, um lugar fresco, um lugar ameno. O dia estava lindíssimo, como um céu muito claro, um sol faiscante, a suave brisa
Baloiçava os galhos de flores trepadeiras que eu vagamente percebia junto de mim, os quais cheiravam muito agradavelmente, pois que me encontrava numa espécie de varanda orlada de trepadeiras floridas, em uma casa igualmente aprazível, mas desconhecida para mim. Então, a sua sensação é que estava numa cadeira de balanço, flores à sua volta numa varanda, lembra aquelas, né, varandas de casas assim, muito ligadas à zona rural, que davam a volta em toda a casa, e aquele cheiro agradabilíssimo, né, numa sensação de um dia muito bonito, de céu claro, de sol faiscante. Fazia muito silêncio e eu me encontrava só. O único rumor partia do orquestrar longínquo de uns pássaros, verdadeira melodia que ressoava aos meus ouvidos com delicadeza e ternura. Ela abre aqui um parênteses, que durante a vida na Terra, ele era um amante dos pássaros, né? Ele passava assim horas, né, ouvindo a melodia dos pássaros. E ele transfere essa sensação que lhe dava prazer para aquele momento, então ele começa a ouvir os pássaros cantando. A princípio, diz ele, imaginei encontrar-me em casa de minha cunhada Ernestina, onde havia também uma varanda e pássaros cantadores presos em gaiola. Posteriormente, verifiquei tratar-se de uma residência fluídica de além-túmulo, onde morava minha mãe, onde eu próprio iria residir como desencarnado. No momento, ele não tem essa consciência. Então, ele lembra que a cunhada Ernestina tinha uma casa com a varanda grande, tinha pássaros, e ele, naquele despertar lento, pensou na possibilidade de estar na casa dela. Não compreendia bem o que passava. Espreguicei muito, pois senti os órgãos meio entorpecidos, órgãos do perispírito agora. Bocejei, tossi com estrondo, como habitualmente fazia, fumei um cigarro. Olha só que interessante, né? Já vai, mas como é que isso pode acontecer? Lembre que a mente cria recursos. Ele está num lugar onde o pensamento dele já está influenciando na estrutura daquele lugar. O dia era tão lindo, a atmosfera mesclada de azul, que me levantei reanimado e debrucei à varanda a fim de apreciar a paisagem. Então ele estava sentindo tão bem que levantou e debruçou na mureta da varanda, observando. Procurei ver os pássaros, que continuavam a cantar, mas não consegui avistá-lo. Aspirei os perfumes das flores trepadeiras e pus-me a assoviar minhas melodias preferidas. Sentia-me satisfeito. E não pensava absolutamente nada. Dir-se-ia que minha mente repousava. Li depois um jornal, ali mesmo na varanda, e tomei uma xícara de café. Como de hábito, penso que estava tão distraído, pois não percebi quem me servir o café, quem me trouxer o jornal. Resolvi, então, dar um passeio. O que muito não me era permitido. Mas, durante o passeio, subitamente lembrei de que não deveria fazê-lo, porque eu me encontrava debilitado e doente. Então, ele estava se sentindo tão bem, tão à vontade, né, que ele resolve descer pela varanda e aí ele lembra, fala, meu Deus, como é que eu posso estar fazendo isso? Se eu estou doente, sem condições de andar, debilitado, preso ao leito, e nesse momento, quando ele tem essa lembrança, ele diz: pus-me a relembrar de tudo que se passava comigo mesmo nos últimos tempos, e a confusão estabeleceu-se. Terminei desconfiando que algo irremediável, mas muito importante, advera em minha vida. Ele começa a pensar na possibilidade da morte. Meu Deus, será que eu morri? Olha como é que é natural o processo das almas
de consciência tranquila. Continua ele narrando. A morte é tão simples, tão pouco diferente da vida que opera essa confusão. Em geral, se espera encontrar depois da morte coisas fantásticas, imaginárias, impossíveis, com pouca lógica, ao passo que, em verdade, o além-túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixamos. É a narrativa de uma alma. É uma experiência que ele está contando para nós. Pelo menos assim fora para mim. O senso da responsabilidade, o exame angustioso dos méritos, assim como o reconforto do dever, que se observou, somente advém mais tarde. Então, o momento da morte é um momento extremamente tranquilo. Nós temos a prova disso, aqueles que frequentaram reuniões de desobsessão e puderam observar que a maioria dos espíritos desencarnados, sem instrução, não tem noção que já morreram. Não tem noção que são agora pertencentes à vida espiritual. Tamanha é a naturalidade da passagem, é o que ele fala para nós. O senso de responsabilidade, ele vem mais tarde. Mas o momento da morte, extremamente tranquilo. Alonga-se os detalhes narrando a presença de entidades amigas que de início não reconheceu e concluiu. Entretanto, vi mamãe aproximar-se de mim, caminhando ao longo da varanda. Trajava longo vestido branco e achei-a bonita e rejuvenescida, tal como a época em que enviuvara, isto é, com seus 25 anos de idade. Curvou-se afetadamente diante de mim para cumprimentar e, como se desejasse brincar, exclamou risonha: Louvado seja Deus, meu filho! Que boa surpresa você poder vir para junto de sua mãe. Somente então, caindo em mim, recebi como um choque de espanto, como quem despertasse de um marasmo mental e compreendi o que se passava. Somente aí. Quando a mãe desencarnada chega para ele e ainda fala, né, que bom que você vai agora morar comigo, ele fala, então eu morri, gente. Então, realmente, aquilo que eu estou desconfiado aconteceu. Em rápidos, né, rememorar, deslizou a minha imaginação tudo quanto ocorrera, tal qual uma faixa luminosa reproduzisse diante dos meus olhos as cenas que eu necessitava ver para o meu esclarecimento. Meu corpo inerte dentro de um caixão mortuário, vocês chorando por mim, meu enterro humilde e pobre, e minha sepultura coberta de flores ainda frescas. Havia 3 dias que se deram decesso. Então eu chorei também, comovido e amedrontado. Então, naquele momento que ele toma consciência da morte, rememora a sua vida. Revê os últimos atos para lhe dar fidedignidade daquele momento. Em uma passagem muito parecida com essa, nós temos a narração de Divaldo Franco, quando ele é convidado por Joana de Ângeles a reencontrar um ex-companheiro da Mansão do Caminho que havia desencarnado havia uma semana. Então ele adentra o mundo espiritual guiado pelo Espírito Guia, a uma instituição muito bela, a um hospital de uma ornamentação belíssima. E chegando lá, ele vê o companheiro deitado e a sua mãe desencarnada aguardando o seu despertamento. De repente, aos poucos, ele vai acordando. E quando vê a mãe, fala assim, mamãe, você está aqui, mas você já morreu. E ela diz a ele, você também, meu filho. E ali ele desperta naturalmente, porque já estava preparado para a morte. Então ele vê Divaldo chegando com Joana e brinca, né? Ele pergunta na sua ingenuidade, Divaldo, você também morreu? E Divaldo sorri e diz, ainda não, né? Ainda está aqui com a gente essa graça divina que nos impulsiona a todos os instantes. Mas ele pode ver
esse despertamento como é natural, como que é acordar de um sono e estar numa outra dimensão da vida. Então, isso não nos leva mais a temer o momento. Agora, as consequências se dão principalmente nas intenções que nos movimentam na vida. Se eu, em alguns momentos, tive a intenção de prejudicar, de me beneficiar à custa dos outros, eu tenho como me redimir através do trabalho no bem. Porque nós não estamos aqui no olho por olho, dente por dente. A justiça divina é muito maior que a justiça humana. Se a justiça humana nos concede uma série de benefícios para que o réu possa se redimir, quanto mais a justiça de Deus. Ele continua narrando para nós. O lugar aonde vivo é uma pequena cidade, pobre, mas pitoresca. Não quer dizer pobre financeiramente. É pobre, talvez, em construções comparadas a colônias superiores, mas pitoresca, de uma beleza peculiar. Muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescença daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penúria e provações. E convidativa para a meditação e a reorganização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, lagos e rios muito belos e muito azuis, como refletindo o céu, tal como os daí. Tenho observado, no entanto, que nem os rios e nem os lagos serão propriamente formados pela água como aqui na Terra. Dir-se-ia tratar-se de gases singulares, de líquidos fluidificados, que imitariam ou equivaleriam às águas terrenas. Silêncio constante, só quebrado pelo cântico de mil pássaros que não se deixam ver, como ainda não trabalho, pois sou convalescente de uma existência de sofrimentos e amarguras intensas, faço passeios, admiro a beleza dos ambientes, o qual, não obstante modesto, é a que de mais agradável poderia aspirar. É uma coisa tão linda e singular que me faltam palavras para descrevê-la. Não pensei quando vivo, pudesse alguém residir em local assim, depois de desencarnado, e ainda não compreendi bem como pode ser tudo isso. Mas o Dr. Carlos é um dos mentores espirituais, né, da própria Ivone, é o espírito de Charles, mas o Dr. Carlos diz que farei um estudo sobre todos esses assuntos e os compreenderei integralmente muito em breve, porquanto esse ambiente que vivo é espiritual e não planetário. E aí ele está mostrando para ela o seguinte: os seus desdobramentos espirituais não estão te levando a outros orbes, mas sim numa dimensão, num outro planeta espiritual que a Terra tem. Com continentes favoráveis ao bem, com continentes pertinentes à inadimplência espiritual, à insensatez, à indiferença. Esses inferiores é que estão sendo desmantelados através da reencarnação dessas almas que trouxeram um prejuízo muito grande para a cultura geral no mundo e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade, no contato com aqueles que trabalham e se esforçam pelo bem, progredirem e se libertarem também da sua própria indiferença. Haverá um momento que a Terra será o reflexo das almas positivas que estão na sua psicosfera e que reencarnam e desencarnam com naturalidade, sem mais as tristezas da guerra, do sofrimento, da doença, das epidemias, do suicídio, né, do homicídio, do crime. Haverá um momento de paz,
E o mundo de regeneração já é um mundo que essas almas vivem nessas regiões. Imaginemos a vida na sociedade de nosso lar. É uma vida em regeneração, onde as almas que ali estão preocupam-se com a vibração do pensamento, para não, né, não mesclarem aquele pensamento geral, positivo. Então, mesmo aqueles que chegam ainda com uma série de costumes da vida terrestre, aos poucos vão se depurando para conviverem na regeneração, pensando no bem, sendo realmente, né, amigo das pessoas, companheiro, entendendo os processos de cada um. Uma vida numa cidadezinha espiritual como essa, né, que ele cita tamanha beleza, tamanho cuidado, é o reflexo da mente dos espíritos que habitam nela. Assim como as regiões trevosas, as regiões infelizes, inferiores, é o reflexo daquelas mentes que também estão doentes, mas que vão se depurar, porque não há uma só ovelha perdida para nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que esteja voltado para o mal uma criatura, chegará o momento em que ela vai cansar. E cansando, ela vai mudando aos poucos o seu panorama mental, até que ela possa residir num plano mais equilibrado. Nós que estamos encarnados no mundo de provas e expiações, nós também somos almas renitentes no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no interesse pessoal, e precisamos cansar desses valores imediatistas para podermos adentrar as faixas maiores de vida. Naturalmente, quando começamos a deixar a influência da matéria e acendermos a experiência, a influência do espírito, nós nos candidatamos a morar nas regiões superiores do pensamento, como o nosso planeta se tornará. Presentemente, diz Ivone, esse espírito que em 1935 assim se expressava, encontra-se internado em um reformatório do invisível. Quando fala reformatório, não quer dizer que ele está numa clínica, né, de recuperação. Ele está, às vezes, numa escola, num reformatório de valores mentais, de hábitos emocionais, de postura, de amadurecimento. Então, agora, né, ele estava nesse reformatório para fazer um curso, reformatório escola, para fazer um curso ou aprendizado de cuja natureza não fomos informada, mas tendo em vista uma próxima encarnação em grandes responsabilidades que lhe caberão. Então, ninguém desce a esse mundo com uma encarnação planejada sem ter se preparado para ela. Ninguém que teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita não teve a encarnação planejada. Olha, você vai descer, você tem um passado a resgatar, vai bater na sua porta o seu próprio passado, as suas fragilidades, mas você precisa se libertar. Esse é o momento, você vai ter esclarecimento. É como se você estivesse o tempo todo ligado à nossa colônia aqui, o nosso reformatório, a nossa escola. E a cada dúvida que você tiver, busca na orientação da doutrina dos espíritos, na orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, o como proceder nos momentos difíceis, nos momentos atribulados, nos momentos de angústia, de melancolia, de depressão, porque eles vão surgir. É necessário que o passado venha para ser solucionado. Então, nós vamos encontrar desafetos, vamos trabalhar com pessoas difíceis, que nos cobram postura moral, e nós precisamos dar a prova de que estamos aqui, mas orientados por uma fé raciocinada, por uma doutrina que nos impulsiona. Um raciocínio sereno, ponderado, isento de prevenções, levar-nos a concluir, por tudo isso, que o mundo invisível
não poderia mesmo ser uma abstração. O vácuo onde nada existisse, pois semelhante hipótese seria a negação do próprio poder divino. Seria quase o nada dos negativistas depois da morte. A própria qualificação mundo invisível está a indicar que algo existe, sim, mas que os olhos carnais do homem são impotentes para contemplar. Por isso, os sonhos lúcidos, o desdobramento do espírito, a mediunidade como uma bênção que vem e nos descortina o mundo espiritual. Uma obra como essa, que é detalhista nesta vida após a morte. Todo o compêndio das obras de André Luiz, que é a vida no mundo espiritual, é para nós uma preparação. Nós, espíritos falidos de diversas encarnações, estamos tendo uma grande oportunidade nesse momento. Uma oportunidade de se redimir, uma oportunidade de corrigir tendências, de estar lúcidos, de estar instruídos, mas também temos uma grande responsabilidade sobre nós. Porque a parábola dos talentos, ela é clara. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se nós que estamos tendo todo esse tipo de informação, não formos os primeiros a vivenciá-la como proposta de vida, com certeza teremos para frente encarnações em regiões muito mais difíceis, com pouca instrução religiosa, para que venhamos a sentir novamente a necessidade de vivenciar Jesus. Somos almas devedoras que estamos tendo nas mãos um investimento muito grande para diminuir a nossa carga kármica. Não podemos passar uma existência inteira assistindo a vida passar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos dessa noite, dando sequência na próxima semana à própria avaliação que ela faz dessa comunicação. Nós estamos quase encerrando, né, esse primeiro capítulo, onde ela fala, não existe nada de novo. O mundo espiritual narrado nessa obra, narrado em todas as obras, é um mundo espiritual que nós muito conhecemos e que em breve retornaremos a ele. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós te agradecemos, Senhor, por termos descido à terra no momento que o Consolador alcança o ouvido da massa cansada da vida improdutiva, das ilusões de todos os meios que o conforto e o excesso do próprio conforto têm produzido. Não estamos aqui para julgar, Senhor, mas estamos aqui para pedir, para que a nossa existência seja uma existência aproveitada. Nós não te pedimos que retire de nós as provas, mas que nos dê sempre a consciência para vencê-las. Nos dê sempre a lembrança que o Evangelho deve sair do apóstolo de forma natural, que ele deve contemplar as suas dificuldades como degraus de ascensão a uma vida maior. Permita, Senhor Jesus, que estudos como esse que estamos fazendo possam entrar no nosso mundo íntimo e encontrar este mundo íntimo preparado para frutificar, para dar testemunhos, para vencer as suas próprias limitações. Hoje nós temos uma biblioteca tão vasta, grandes expoentes da oratória, grandes interpretações das verdades,
E o Evangelho nunca está, Senhor, de forma nenhuma ultrapassado. É Ele a meta para cada um de nós. É Ele o nosso livro de cabeceira, para que a cada dia, quando levantarmos e exaltarmos a vida de uma nova oportunidade, possamos ler e nos inspirar e vivenciar. E quando terminar o dia, possamos agradecer, Senhor. Obrigado por ainda estarmos encarnados, por confiar em nós, como espíritos imperfeitos que somos, a oportunidade de andar para frente, de divulgar a doutrina e de sermos os novos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a nossa semana, abençoe a todos os que estão doentes, que estão acamados, a todos aqueles que ainda têm partido pelas consequências desse momento difícil que a humanidade passa. Que possamos, Senhor, estarmos sempre dispostos a levar uma palavra de bom ânimo, de entendimento e de amizade. Continue conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco o estudo. Semana que vem, então, nós damos sequência